Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso. E nesta aula nós vamos tratar a respeito da conexão dos inversores, mais especificamente da parte CA, dos nossos inversores, que é a parte que interliga o nosso sistema com a rede elétrica. Antes de começar, eu gostaria de dizer que todos os requisitos, normas para você seguir a respeito da conexão com a rede elétrica está presente na NBR 5410. Ela é a norma principal aqui para o Brasil a respeito de eletricidade e ela tem bastante influência na parte de energia solar. Tudo o que se diz a respeito da conexão do sistema com a rede elétrica pública, ou seja, com a concessionária, está referenciada com a NBR 5410. Beleza? Então, se vocês quiserem mais detalhes a respeito de dimensionamento de condutores, proteções e por aí vai, é nesta norma que vocês têm que se basear, pois ela é bem completa e muito importante. Então, falando de uma maneira geral, quando a gente se trata de energia solar, o primeiro item, depois do inversor, que nós vamos antes de fazer a conexão com a rede elétrica, é o disjuntor. Nós temos que instalar um disjuntor monofásico para os inversores monofásicos e um disjuntor trifásico. O disjuntor ele vai ter basicamente duas funções. Uma função que é de desconexão, ou seja, se a gente quiser realizar uma desconexão do sistema com a rede elétrica, nós vamos ter que manobrar o disjuntor. Assim a gente consegue operar o inversor em vazio, ou seja, não vai estar mais em carga, não vai estar operando, injetando energia e por aí vai. E também uma proteção contra sobrecorrente. Com base na corrente máxima de saída do inversor, nós conseguimos dimensionar o disjuntor que nós vamos utilizar. Então, é basicamente esse aqui o segundo tópico. Então, vou desenhar aqui basicamente o inversor, aqui a parte de corrente contínua, aqui na parte de corrente alternada, e nós vamos colocar um disjuntor. Nesse caso aqui, esse exemplo é um inversor monofásico, mas aqui vem um disjuntor. Então, é basicamente isso. Então, eu coloquei aqui no exemplo na foto um disjuntorzinho da ABB, que é uma das marcas mais famosas. Uma coisa que eu gostaria de dizer também, que o inversor ele é já equipado com um RCM, que é um monitoramento de corrente residual, e um RCD, que é um dispositivo que ele é protetor contra a corrente residual. É como se fosse o nosso aqui no Brasil conhecido como DR. Os inversores da Grovat eles já possuem esse dispositivo. Então você não precisa instalar um DR na saída do inversor, entre o inversor e a conexão. Você não precisa. Não é um item que é necessário porque o inversor já tem acoplado dentro o dispositivo que faz o monitoramento e o dispositivo que faz a proteção. Inclusive tem um dos erros que o inversor dá a respeito disso. Caso ele sinta que está acontecendo corrente residual, ele para toda a sua operação e dá esse alerta para a gente. Mas, caso você queira instalar um dispositivo externamente, você tem que escolher um dispositivo de proteção contra residual que ele seja acionado quando for detectada uma corrente residual superior a 300 mA. Então você vai ter que escolher um DR que ele seja acionado com a corrente residual acima de 300 mA. Nada abaixo disso, pois isso pode... Não pode ajudar no sistema, pode atrapalhar o funcionamento. Então vamos lá. O objetivo dessa aula é apresentar para vocês uma tabela que mostra algumas características recomendadas pela Grovat para a sua conexão do sistema com a rede CA. Eu vou apresentar aqui para vocês todos os inversores que nós estamos trabalhando neste curso e a recomendação da Grovat do disjuntor e do cabo. Lembrando que esta aqui é apenas uma recomendação. Se você quer saber o valor exato, os dimensionamentos, tudo conforme a norma, você tem que consultar a NBR 5410. É lá que você vai ter todas as informações de forma completa, atendendo todos os cenários possíveis do seu projeto. Beleza? Então vamos lá. Essa tabela aqui, assim como a dos outros modelos, eu vou deixar disponível para download nesta aula. E eu vou explicar a tabela para vocês entenderem como funciona e vou dar uma breve pincelada em alguns exemplos. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira coluna da tabela está relacionada ao modelo. Neste slide aqui eu estou falando dos inversores S, que vai do 7500S até o 3000S.
Na segunda coluna, nós temos a corrente máxima de saída do inversor, né? Que essa corrente é a corrente máxima que o inversor vai produzir na sua saída, né? O nome até já explica, né, o motivo, né? Mas o que eu gostaria que vocês entendessem é que nunca o inversor vai ultrapassar essa corrente, né? Então, você nunca vai ter, por exemplo, no inversor de 3000, né, o 3000S, mais do que 14,3 amperes. Você não vai ter 15, 16, né? Você não vai ter esse cenário, porque, né, conforme o projeto da Agrovat, essa é a máxima corrente de saída, né? E com base nessa informação importante, a gente consegue dimensionar, né, todos os outros parâmetros do nosso projeto, né, porque ele é o parâmetro principal, né, para a gente realizar, né, o dimensionamento dos cabos e do disjuntor. Né? Então, né, sabendo a corrente máxima de saída de cada um dos modelos, né, a gente consegue estabelecer o disjuntor CA, né, recomendado para cada um dos modelos. Né? Então, no caso para o 3000S, recomenda-se um disjuntor de 16 amperes, né, e 230 volts, né, e com certeza, né, um disjuntor monofásico, visto que, né, nós estamos tratando de inversores monofásicos. Né. Depois do disjuntor, temos o cabo. Né. Esse é o cabo que você vai ligar entre o inversor e o disjuntor, e entre o disjuntor e o ponto de conexão. Né. Que é aqui. Ó. Temos aqui um desenho do nosso inversor, né. Aqui temos já o cabo, ele vai chegar no disjuntor, né? Ele vai até chegar no ponto de conexão. Vamos falar aqui que é um quadro que ele vai realizar a conexão, né? A bitola recomendada desse cabo, né, está nesta coluna da tabela. Você não vai encontrar um cabo de 3,33 mm², né? Você vai encontrar no mercado um valor próximo, né, de 4. Né? Então você pode utilizar o cabo de 4 mm². Né? Ele está nesse valor aqui de 3,33 porque a Agrovat ela passa o valor para a gente numa escala internacional, que é o AWG. Né? Daí eu converti aqui para vocês. E na última coluna nós temos o comprimento máximo desse cabo. Né? Esse aqui é um outro fator importante no projeto, que é a distância desse ponto até o ponto do quadro. Né? Vou dar aqui como distância x, né? É essa última coluna aqui da nossa tabela. Né? Então, no caso, para o inversor, né, de 3 kW, com uma corrente de saída de 14,3 amperes, com um disjuntor de 16 amperes e um cabo de 4 mm², a distância máxima é 28 metros. Caso você fala, pô, meu projeto tem uma distância maior, né? A minha distância entre o disjuntor e o quadro está 40 metros. Então você vai ter que fazer um dimensionamento diferente, né, do cabo que você vai utilizar. Você vai ter que colocar um cabo com uma bitola maior. Beleza? Então agora eu vou dar uma passada, né, nessa tabela dos nossos outros modelos. Temos aqui o MTLS, né, o MTLS, que são os inversores, né, que são 2 MPPTs, né, eles já são em potência um pouquinho maior. Né? A gente observa que a corrente de saída também, né, vai aumentando, né? Isso obriga, né, que o disjuntor também aumente, e nós já temos aqui a presença de um cabo com uma bitola maior. Né? Nesse caso aqui, você vai utilizar uma bitola de 6 milímetros, né, para essas potências. Né? E novamente aqui, né, as distâncias recomendadas, né, para este modelo. Lembrando que eu vou disponibilizar para download todas as tabelas de todos os inversores. Temos novamente aqui para a outra versão do MTLS e o MTLPS. Né? Novamente, a corrente vai aumentando, né? E todos aqui continuam sendo, né, disjuntores monofásicos, porque são todos inversores monofásicos. Né? E observe, né, que um cabo de uma bitola aí de 10 mm², né, você consegue utilizar esse inversor aqui com uma distância máxima de 10 metros. Dá para fazer muita coisa com 10 metros, né? Dá para você planejar bem o local da instalação e conseguir fazer essa conexão aqui, né, tranquilamente. Mas caso seja uma distância maior, você vai ter que aumentar aí a bitola do seu cabo. Beleza? Para os inversores MIN, né, eu também tenho que falar deles, mas eles lembram muito aos MTLS, né, a questão do disjuntor, da potência, da corrente de saída. Né, eles lembram muito, então o dimensionamento dos cabos também, né, as distâncias máximas também. É só para mostrar para vocês que também está disponível. Vou disponibilizar, na verdade, de todos, né, os inversores que nós temos aqui neste curso. Os inversores MIC também, né, que nessa questão eles são bem parecidos com a linha S. Né, também temos aqui, né, a tabela deles. Essa tabela, né, não adianta eu explicar de todos os itens para vocês, porque ela
ela é um item de consulta, né? A cada projeto que você for realizar, você tem que consultar a tabela, né, para você realizar o dimensionamento. Então, ele é um item, né, de consulta. A cada projeto que você for realizar, você vai fazer a consulta dessa tabela, né, um material de apoio para te ajudar, né, no projeto. E por último, né, temos aqui a tabela do nosso inversor TL3S, né, que é um trifásico, né? Que é um trifásico, né? A corrente, você observa, pô, a potência aumentou e a corrente diminuiu comparado aos outros, né? Por exemplo, ó, o inversor aqui de 11, ele tem uma corrente de saída de 18,3 amperes. E aqui um inversor, vamos mudar aqui, ó, um inversor de 5 tem uma corrente maior, né? Qual que é a razão disso? Né? É que, na verdade, quando a gente está falando de trifásico, nós temos a famosa raiz de 3. Né? Essa raiz de 3 aqui influencia bastante, né, na corrente de saída. Né? Então, né, a fórmula, né, da corrente, né, é potência, tensão, né? Daí tem lá o fator de potência, né, que é o cosseno, que geralmente é 1, né? E a tensão, ela é dividida por raiz de 3. Então, né, a corrente, ela tende a ser a menor, né, do que os outros inversores, né, mesmo tendo uma potência maior. E aqui no caso o disjuntor ele é trifásico, né? Então nós vamos ter que pegar um disjuntor de 400 volts. Né? Eu errei aqui no slide, me desculpem, né? Aqui é 400 volts, jamais que vai ser 2340 volts. Né? Mas é um disjuntor trifásico, né? Ou seja, né, vai estar aqui o desenho do inversor, vai ter 3 fases. Né? E com isso, olha que interessante, né? Por ser um sistema trifásico e a corrente ser menor, a bitola do cabo é menor. Então, um inversor de 11 kW, você pode aqui, conforme as recomendações da Agrovat, utilizar um cabo de 4 milímetros para cada fase. Né? Respeitando sempre também as distâncias, né? O comprimento máximo aí do cabo. Beleza? Então, isso aqui é a questão, né, dos cabos, do disjuntor, né, da corrente máxima de saída. Agora nós vamos falar de mais alguns tópicos a respeito da conexão CA. Para os inversores MTLS, S, MIN e MIC, esse daqui é o tipo do conector CA que você vai encontrar, né, na sua na sua bolsa de acessórios. Ele tem um parafuso de pressão, né, para deixar bem firme, né, o sistema, um anel de vedação e luva roscada, né, isso aqui garante que, né, não tenha nenhuma umidade, né, na conexão, né, não entre nenhuma água, né, gotículas e tudo mais que influencie na resistência, né, do sistema. Então, isso aqui é um anel de vedação muito importante. Temos a parte, né, de rosca, né, aqui que você vai encaixar o cabo e vai rosquear, e o terminal de conexão com o inversor. É aqui que você vai conectar no inversor, né, aqui vem um inversor, e você vai rotacionar isso aqui para deixar bem fixo. O procedimento é bem simples, né? Você vai passar o cabo, né, por esses terminais, né, para essas aberturas, né? Você vai ter que dar uma desencapada mais ou menos de 10 milímetros, né, o tamanho, e você vai encaixar, né, através dos parafusos, né? Você vai deixar bem firme, né, o terminal de conexão, né, de acordo com as polaridades, né? E aperte firme os parafusos, tá, pessoal, para não deixar, né, solto. Mas enfim, é bem simples, né? É bem simples, né, de fazer essa conexão aqui, e é um conector muito importante porque ele garante que a conexão está bem feita. Isso aqui é um exemplo de como fica, né? Tá vendo? Passando aqui os cabos e tudo mais, né? É assim que vai ficar, né? E depois você vai unificar tudo. Esse daqui você vai rosquear aqui, né? Esse daqui você vai rosquear nessa parte e esse daqui você vai rosquear no inversor. Né? Então isso aqui garante que a conexão CA seja adequada, não tenha nenhuma corrente residual, né? A conexão fique bem feita, bem fixa e dure, né, uma vida útil bem interessante. Então é basicamente isso, ó. Nós vamos rosquear, nós vamos apertar até o final, né? E vamos ouvir até um clequezinho, né, na hora de fazer o aperto final. Aí depois que está tudo rosqueado, né, nós vamos rosquear no inversor, né, nesse sentido. E para soltar do inversor, basta rosquear no outro sentido que a gente vai tirar do inversor, né, o conector. Para os
inversores MTL-PS, né, que são os monofásicos ainda, né, ele é uma conexão diferente, né, não tem todos esses anéis aí de vedação e tudo mais. Você vai chegar com o cabo aqui diretamente, né, o fase, o neutro e o terra. Nós vamos chegar com o carro os cabos nesse ponto, né, e vamos rosquear também firmemente. E nós vamos passar o cabo, né, antes de chegar lá, né, nessa tampa, né. Você vai tirar, né, primeiramente a primeira tampa, vai tirar esses pininhos aqui de vedação, né. Você vai passar os cabos por aqui, né. Aí os cabos vão ficar passados, né. Aí com os anéis, né, aqui o cabo vai ficar mais ou menos assim, ó, né. É um terminal olhal, né, que você vai colocar no cabo. É esse aqui, ó. Cada cabo vai ter um terminal olhal, né, conforme a bitola especificada, né? Então, você vai pegar o terminal olhal e você vai rosquear, né, ele no inversor, né? Um da fase, um do neutro e um do terra, né? Então, a gente vai retirar a borracha, nós vamos passar o cabo e nós vamos, passar aqui o terminal olhal, porque se você colocar o olhal antes, né, ele não vai passar pelo furo, né? Porque é mais ou menos assim, ó, que fica, né, olhando nessa vista. Tem mais ou menos isso, ó. Essa é a visão desse ponto aqui, né? Então você vai passar os cabos. Aí quando os cabos estiverem passados, você vai colocar o terminal olhal. Aí você vai colocar o terminal olhal no inversor. Dessa maneira aqui, ó, você vai colocar o terminal olhal no inversor. Aí por fim, você vai chegar com a tampa de vedação, encostar no inversor e parafusear, né, os 4 pontos dela, né? Os 4 pontos delas para deixar bem fixa no inversor, né? Essa é uma tampa à prova d'água também, né? Então jamais que a Grovat vai fazer um conector diferente para um outro inversor, né, e não ter essa característica à prova d'água, né? Porque é muito importante, né, que tenha essa vedação, porque na parte CC vocês já conhecem, tem o MC4, né, o PV4, H4, né, que são diversos nomes, que são uns conectores, né, extremamente robustos e confiáveis, né, que além de fazer a conexão correta, eles também são à prova d'água, poeira e tudo mais, né? E na parte CA, o próprio fabricante tem que se responsabilizar por isso. Então a Grovat fez, né, essa forma de conexão tanto para usar as outras linhas, tanto para essa dessa maneira. Para o TL3S é bem parecido com o MTL-PS, é bem parecido, né? Porém temos mais cabos, né? Porque agora, né, nós temos 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3, um neutro e um terra. Então são mais cabos, né? Só que neste inversor você não vai colocar um terminal, vou desenhar aqui rapidinho novamente, você não vai colocar um terminal olhal. Você vai colocar um terminal faca, né? Que ele é como se fosse um desenho de uma faca mesmo, né? Ele é uma pontinha, né? Você vai encaixar a pontinha aqui no inversor, né? Você vai rosquear e vai ficar bem fixo, né? Aí que temos, né, um exemplo aqui, ó, da conexão, né? Então o princípio é o mesmo, né, do MTLPS, né? Você vai passar os cabos primeiro, né, nesse conector. Depois que os cabos estiverem passados, né, você vai crimpar aqui o terminal olhal. Aí sim você vai conseguir colocar ele no inversor corretamente, né? Vai ficar mais ou menos dessa maneira, né? Aí depois que tudo estiver bem encaixado, você consegue parafusar a tampa, né, de vedação também, né? Então é bem simples, né? Essa conexão da parte CA. Uma coisa interessante, né, que os inversores, né, a linha S, MTLS e TL3S, eles têm uma chave DIP, né, localizada, né, neste ponto aqui, né? Você tem que rosquear. Esta chave DIP, ela seleciona o país que você está utilizando no inversor, para daí ele ativar as configurações de rede, né, apropriadas, né? Então você vai perceber que tem essa chave DIP nesses inversores, né? E para o S e para o MTLS, você vai deixar ela nessa posição aqui, ó, né? 1 para baixo, 2 para cima, 3 para baixo, 4 para cima, intercalado, né? Que é SA Network, né? Eu acredito que SA é de South America, né? América do Sul. E no TL3S você vai utilizar a posição da chave DIP para a norma IEC, né? 61727 e IEC 62116, que é 1 e o 2 para baixo, 3 e 4 para cima e o 5 para baixo.
É basicamente isso, pessoal, que eu tinha para falar a vocês nessa aula. Espero que vocês tenham gostado, né? É uma aula que eu achei bem interessante passar para vocês e nos vemos nas próximas aulas.